Grande segundo ano, como vão vocês? Tudo bem? Espero que sejam todos bem. Voltei então para mais uma aula aí online, né? À distância. Antes disso, dar um recadinho para vocês, lembrando que a prova, a nossa avaliação já está no Google Sala de Aula desde madrugada e vocês terão até 11h59 de hoje para terminar, né, e concluir a prova no arquivinho que está lá no Google Sala de Aula e me enviarem para que eu possa corrigir, beleza? Então vocês têm o dia inteiro, eu coloquei ela de madrugada, então vocês têm o dia inteiro para fazerem essa prova, beleza? Não deixem de fazer. Importante. Aula passada eu terminei então falando sobre o início da Revolução mesmo, de fato, da Revolução Francesa, né? Apesar de a gente considerar que ela começou antes, mas o início mesmo das pessoas pegando em armas. Então hoje nós vamos falar do povão russo pegando em... russo, acabei de dar aula de Revolução Russa, estou confundindo. Do povo francês agora pegando em armas e saindo às ruas, beleza? Então olha só, o que vai marcar o início dessa Revolução Francesa em 1789 é a tomada da Bastilha, a queda da Bastilha. O que é isso, Diogo? Olha só. A Assembleia estava lá no Palácio, né, de Versalhes, organizando uma constituição. O rei expulsa-os de lá, ameaça de prendê-los e tudo mais. Então, quando o povão mesmo, né, as camadas mais populares da Rússia, mais humildes, ficam sabendo disso, eles pegam em armas e se revoltam contra o governo. A Bastilha era uma prisão real. Nela você não tinha preso, por exemplo, ladrões, assassinos. Nela você teria preso pessoas que conspiravam contra o rei. Pessoas que o rei, por exemplo, Luís XVI, tratava como pessoas que ameaçavam o seu governo. Então, por exemplo, o Voltaire, o iluminista, ele foi preso 2 vezes, né, na Bastilha, porque ele dizia-se que ele conspirava contra o governo com as suas ideias iluministas. E, além disso, além de ser uma prisão real, a Bastilha servia como um almoxarifado de armas, ou seja, lá se guardavam as armas do exército francês. Então o povo, quando invade, né, conseguem destruir realmente a Bastilha, derrubam mesmo, e ela era gigantesca, era um prédio feito de pedra. Então eles invadem, além de pegar as armas, agora o povo está armado, e bem armado, libertam várias pessoas que eram opositoras ferrenhas do Luís XVI. Tá? Então a queda da Bastilha em 1789 ela é importantíssima e ela é considerada o marco inicial da Revolução Francesa, beleza? O slogan dos revoltosos, né, liderados pela burguesia francesa, mas quem pegava em armas, quem botava a mão na massa mesmo, era aquela camada mais pobre, mais popular, tá, da França. O slogan deles era Liberté, Égalité, Fraternité. Ou em português, liberdade, igualdade e fraternidade. Beleza? Era um slogan dos revoltosos. E a partir da queda da Bastilha você tem um período que a gente chama de Grande Medo. Que período é esse? O Grande Medo agora o povo está armado e perseguindo nobres e membros do clero. Então muitos nobres franceses precisam fugir porque as suas casas, suas fazendas, suas terras começam a ser invadidas por esse povo revoltado e com armas. Membros do clero que eram considerados, principalmente do alto clero, que eram considerados corruptos e que tinham ligações com a nobreza, também precisam fugir. Tá? E muitos desses nobres que foram atacados foram mortos por essa camada da população agora revoltada e com armas, né? E aí, quando esse povo começa a tomar a França mesmo, a capital, você tem aí leis feudais que foram abolidas, tá? Então, leis feudais de terras, lá daquela época do feudalismo, que existiam na França ainda foram abolidas. Os privilégios do primeiro e do segundo estado, de não pagarem impostos, de viverem no bem bom, são abolidos. Fim, acabou, tá? E já no ano seguinte vai ser proclamada a primeira Constituição Francesa. Tá? Desculpa, li errado, depois. Antes disso, na verdade, você vai ter elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde você vai igualar, né, a população francesa, excluindo as mulheres, no caso, mas agora nobre, clero e terceiro estado são todos iguais perante a lei, dando liberdade de expressão, liberdade política, tá?
E a partir daí, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, criados nessa época, você vai ter a elaboração da primeira Constituição francesa. A partir de agora, você tem uma monarquia constitucional na França. Ah, Diogo, mas eles não queriam abolir a monarquia e tudo mais? Sim, mas o Luís XVI ele aceitou muito bem, o que era muito estranho. Os revoltosos, né, a burguesia, olha, não vai ter mais isso. Ele, tudo bem. Vamos cobrar impostos da nobreza e do clero. E o Luís XVI, ok, fiquem à vontade. Ele aceitou muito fácil. Então vai ser instaurada uma monarquia constitucional. O que significa isso? Uma monarquia, rei, só que ele tem o poder limitado pela Constituição. Ou seja, ele não pode aumentar impostos, ou ele não pode mandar prender sem investigar antes as pessoas, como o Henrique fazia, o Luís XVI, desculpa, fazia. Então, essa Constituição limita muitos poderes do rei, ok? E aí, era muito estranho que o Luís XVI estava aceitando tudo numa boa, mesmo tendo nobres sendo mortos, membros do clero tendo que fugir. Mas aí depois se descobre que, na verdade, ele estava armando uma contra-revolução. O que é isso? Uma revolução na revolução. Ele estava armando, por exemplo, com a monarquia austríaca e prussiana, que depois daria origem ao que é a Alemanha, mais ou menos, ele estava armando uma tentativa de golpe para tentar acabar de vez com essa revolta e implantar novamente o absolutismo na França. E aí, quando se descobre que ele estava armando isso tudo, que ele estava tramando essas tentativas de um novo golpe, uma contra-revolução, como é chamada, ele é preso, tá? E ele vai ficar preso durante um tempo, até ser morto depois, beleza? Tranquilo aqui? E aí, olha só, nessa época, lá em 1792, um tempo depois já da Revolução, o Luís XVI está preso, vai ser convocado uma convenção nacional, né? E nessa convenção nacional será implantado uma república, beleza? Então agora, depois da prisão ali do Luís XVI, você terá em 1792 uma república na França. E essa república ela vai ser comandada ali, teoricamente, pelo Congresso. E é daqui, dessa parte da Revolução Francesa, que surgem essas ideias que nós temos hoje na nossa política de esquerda, direita e centro, por exemplo. Porque aqui vão surgir os jacobinos, os girondinos e a planície ou grupo do pântano, que era o pessoal que ficava no meio. Como assim, Diogo? Os jacobinos, tá, eram membros de uma baixa burguesia que se interessava e que queria mais direitos para aquela população mais pobre, tá? Eles eram mais extremos nas suas ideias. E eles sentavam-se à esquerda no parlamento, dentro do Congresso. Os girondinos eram membros da alta burguesia e só se interessavam pelos seus lucros e por suas ideias. Pouco ligavam para a população mais pobre. E eles se sentavam à direita. No centro do Congresso você tinha a planície ou o grupo do pântano, como eram chamados, que eram aquelas pessoas que ficavam em cima do muro. Se os jacobinos estivessem no poder, eles apoiavam, se fossem os girondinos, eles apoiavam. Tá certo? Daí que surge hoje em dia, por exemplo, esses termos de esquerda, direita e centrão, como a gente ouve falar na política brasileira. Beleza? Mas guardem isso. Jacobinos, girondinos serão importantíssimos ao desembolar aí dessa Revolução Francesa, e até o final dela a gente vai ouvir muito falar deles. Beleza? Fim de papo, fechei por aqui e até a nossa próxima aula. Não esqueçam de fazer a nossa provinha. A minha, né, no caso. Valeu!